Os pátios da primeira e da quinta divisões são adornados com Karesansui, mas seus estilos são completamente diferentes. O pátio do capitão comandante exala um senso de wabi-sabi asterisco, uma estética que encontra beleza na imperfeição e na transitoriedade. Aquele que foi pego não parece nem um pouco preocupado, comentou Naruto baixinho, observando cuidadosamente cada expressão sutil no rosto de Aizen. Aizen permaneceu calmo e sereno. Uma sombra foi pisoteada. Você está preocupado em não conseguir seguir em frente. Enquanto conversavam, chegaram à entrada dos alojamentos da divisão. Aizen fez uma pausa, acenou em despedida e disse: continue avançando, Naruto-kun. A única maneira de me alcançar é indo mais rápido. Naruto parou de repente e o encarou, mas Aizen não se envolveu mais. Chamou Jin Ishimaru e se virou para ir embora. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com ter esperança de alcançá-lo? Ele se deixou pegar de propósito? Naruto franziu a testa enquanto voltava para sua divisão, refletindo sobre as implicações em sua mente. Não, Aizen sempre tem um propósito claro. Deixar-se pegar só lhe daria a satisfação de provocar a Seirei. Mas que outros benefícios haveria? Ele não pode nem jogar a culpa em outra pessoa. No entanto, desde o início, o comportamento de Aizen sugeriu que ele estava totalmente preparado para isso. Quando Naruto retornou à sétima divisão, uma possível teoria começou a se formar em sua mente. Aizen tentou recrutar todos os melhores formandos da Academia Shin deste ano, mas com a intervenção de Naruto, o único que ele conseguiu recrutar foi Renji Abarai. E agora, circulavam rumores de que Renji seria transferido em breve da quinta divisão. Apesar de seu excelente desempenho, não havia nenhuma posição adequada para ele na divisão. Supostamente, o capitão Aizen não queria atrapalhar o crescimento de Renji e estava organizando sua transferência para outra divisão. Claro, essa é a história oficial. Na verdade, Naruto sabia um pouco sobre Renji. Embora pudesse parecer impulsivo, ele era bastante inteligente, ambicioso e determinado. Era um guerreiro que empunhava sua espada para avançar e jamais se tornaria instrumento de outra pessoa. Aizen provavelmente percebeu que Renji não podia ser facilmente manipulado. E como o intelecto e a força de Renji poderiam se tornar um obstáculo, Aizen provavelmente estava apenas usando isso como desculpa para se livrar dele. Então, quantos aliados Aizen realmente tem? Naruto suspeitava que o número pudesse ser muito pequeno, talvez até mesmo nenhum. Graças às suas habilidades sensoriais, Naruto havia sondado todos que mantinham contato regular com Aizen, incluindo seu próprio amigo Jin Ishimaru. O próprio Aizen tinha padrões elevados. Ele não aceitava tolos ou incompetentes como companheiros. Apesar dos problemas consideráveis que Aizen causou a Naruto e a Seirei, apesar de ser um monstro aterrorizante à espreita nas sombras, a realidade é que Aizen se encontra em uma situação bastante precária. Dentro da Sociedade das Almas, ele não tem aliados. E com a interferência de Naruto, só se tornará mais difícil para Aizen encontrar um aliado adequado no futuro. Além disso, com Kizuki Urahara revelando recentemente sua posição, o Gyokkou agora está ao seu alcance. Aizen não está tentando enviar uma mensagem sendo pego. O deslize é simplesmente o preço que ele tem que pagar por perseguir suas ambições. Ele sabia que isso aconteceria e estava preparado, e é por isso que ele permaneceu tão calmo quando Naruto expôs a situação. Como o próprio Aizen disse, o que foi revelado foi apenas uma sombra. Embora a sombra aponte para ele, isso não prova definitivamente seu envolvimento. Mas agora que sua sombra foi revelada, por quanto tempo mais ele poderá permanecer escondido? Enquanto isso, os ataques de Olols contra Shinigami se tornaram mais frequentes, embora o poder especial de Shinigami raramente apareça. No entanto, isso não é uma notícia totalmente boa, já que os Olols que aparecem no mundo humano estão se tornando cada vez mais poderosos. Além disso, alguns Olols que não deveriam estar no mundo humano estão aparecendo frequentemente em relatórios. No quartel da 10ª Divisão, Kaien Shiba expõe as informações sobre as recentes mortes de Shinigami diante de Isshin Shiba. Na cidade de Naruki e áreas vizinhas, há suspeitas de avistamentos de menos grande
Esses relatórios vêm do Shinigami da 13ª Divisão e dos Fullbringers no mundo humano. E não é qualquer menos grande. Pelo menos, a de Jushas. Isshin Shiba coçou a cabeça, parecendo preocupado. A de Jushas, hein? Isso, em comum. Parece obra do inimigo que Naruto mencionou. Kain Shiba balançou a cabeça. Tio Isshin. O capitão Ukitake também suspeita que seja essa pessoa. Mas não há evidências. Os dados de monitoramento de Heiatsu e ondas espirituais da 12ª Divisão confirmaram que não há vestígios de poder Shinigami naquele menos grande, nem há sinais de um processo de holovificação. Não podemos simplesmente despejar tudo na 7ª Divisão. A 7ª Divisão é responsável apenas pela segurança interna. Naruto investigou esses assuntos porque era o mais familiarizado com a inteligência. Mas agora, a aparição deste menos grande não tem nenhuma conexão clara com aquele incidente. Historicamente, incidentes como esse já aconteceram antes. Centenas de anos atrás, o menos grande do nível Vasto Lord até atacou o Seireitei. Essas criaturas sem emoção podem fazer qualquer coisa, não importa quão imprevisível seja. Lamento ter assumido o cargo de capitão da 10ª Divisão, suspirou Isshin Shiba. Mas, apesar da reclamação, pegou o relatório obedientemente. Entendo. Como é um menos deste nível, terei que lidar com isso pessoalmente. Ele se levantou, resmungando baixinho. Seria ótimo se Naruto pudesse ser meu tenente. Kain Shiba suspirou, desamparadamente. Tio Isshin, não diga coisas tão irracionais e sem sentido. Se a tia Masaki ouvir isso, ela vai te bater. Isshin Shiba deixou os ombros caírem e estava prestes a chamar Hanjiku. Mas quando descobriu que a bela de cabelos alaranjados não estava por perto, ele não teve escolha a não ser se preparar sozinho para sua missão no mundo humano. 1 hora depois, bem acima da cidade de Naruki, um portal entre mundos se abriu, e Isshin Shiba atravessou, pousando com Shunpo. Ao estender a mão, uma borboleta infernal pousou na ponta do seu dedo. O cheiro do mundo humano. Ele estava prestes a suspirar nostalgicamente, mas então franziu a testa. Por que é tão estranho? Esqueça. Ele estendeu a mão para tocar o selo em seu pescoço. Mesmo sendo uma missão oficial, a restrição ainda estava em vigor. Capitão da 10ª Divisão, Isshin Shiba. Uma voz chamou atrás dele. Isshin Shiba se virou e viu um homem de cabelos negros usando um Shihakus. Shinigami substituto, Kubujin. Você está aqui para me ajudar. Kubujin assentiu. Sim, a cidade de Naruki não tem mais um Shinigami estacionado, então o capitão Ukitake me confiou toda a responsabilidade. Você já enfrentou o Hollow? Perguntou Isshin Shiba. Kubujin balançou a cabeça. Não. Mas minha organização teve encontros com isso. A situação é terrível. Na nossa organização, há alguém com a capacidade de mapear a localização de todos. Se a Heiatsu de alguém for interrompida, somos alertados imediatamente. Mas mesmo assim, sempre que algo acontece, quando eu chego, meus companheiros e o Hollow já desapareceram completamente. Aquela coisa é terrivelmente forte, capaz de matar instantaneamente até mesmo aqueles que são altamente habilidosos em autodefesa. Isshin Shiba coçou a cabeça. Então foi por isso que me mandaram. Onde está o capitão Uzumaki? Kubujin perguntou cautelosamente. Ele tinha ouvido falar do capitão da 10ª Divisão, Isshin Shiba. É claro que o que ouviu não era necessariamente bom. Jin achou que o capitão Naruto seria uma escolha melhor para essa missão. Não confia em mim. Isshin Shiba franziu a testa e soltou um longo suspiro. Kubujin balançou a cabeça rapidamente. Não, é só que o capitão Uzumaki pode estar mais familiarizado com o mundo humano e com a nossa situação. Não se preocupe, tranquilizou Isshin Shiba, dando um tapinha no ombro de Jin. Eu também sou forte. Talvez. Sou tão forte quanto aquele garoto. Kubujin congelou. A força dele é comparável à do capitão Naruto. Esse cara, desleixado. Se ainda havia alguma confiança, ela havia desaparecido completamente. Quão confiável alguém que se gaba assim pode ser? Isshin Shiba virou a cabeça de repente,
olhando em uma determinada direção. Ali está. Kugujin, reagindo um momento depois, olhou na mesma direção, sua expressão ficando séria. Uma pressão espiritual pesada e avassaladora enchia o ar. O céu estava contaminado com uma aura maligna e caótica. Volte, disse Isshin Shiba enquanto se abaixava, pronto para usar chumbo para atacar. Antes que ele pudesse terminar a frase, Kugujin interrompeu, com um tom firme e resoluto. Eu vou com você. A cidade de Naruki é nosso lar agora. Isshin Shiba fez uma pausa e então riu com vontade. Então, venha comigo. Mas se ficar demais, corra. Correr não é vergonhoso. Kugujin concordou com a cabeça. Os dois usaram chumbo. Isshin Shiba ficou impressionado com a capacidade deste Shinigami substituto. Mesmo sendo Shinigami há apenas algumas décadas, Jin já estava no nível de tenente. Apesar de ter crescido no mundo humano, nada mais. Mais importante, Jin também tinha um emblema de Shinigami substituto, que restringia seu poder espiritual. Ao sudoeste da cidade de Naruki, à beira do rio, um rolo vagava. Estava perfeitamente ciente das duas pressões espirituais que se aproximavam e não tentou fugir. Em vez disso, permaneceu firme, esperando. Isso é o menos grande. Eles pousaram em uma ponte sobre o rio. Kugujin franziu a testa, encarando o vazio, confuso. O menos grande. Não deveria ser enorme, mas este Hollow era menor do que os que Jin normalmente encontrava. Tinha um corpo completo, de tamanho humano, com 4 membros e um tronco, coberto por uma pele negra, semelhante a uma armadura. Seu rosto estava escondido atrás de uma máscara lisa e sem traços característicos. Um buraco em seu peito foi tapado com uma massa de substância branca e leitosa. Isso não é um Adjushas, é um vasto Lorde, disse Isshin Shiba, gravemente. Este Hollow parecia quase inteiramente humano, possuindo até mesmo uma espessa juba de pelos brancos. A única característica não humana era o par de chifres de touro em sua cabeça. Kugujin ficou confuso. É um menos grande, sem dúvida, o nível mais alto de menos grande, explicou Isshin Shiba enquanto sacava lentamente sua Zanpakuto, com uma expressão séria e severa. Isso é muito ruim. Talvez você consiga lidar com o Adjushas, mas com este, você deveria correr. Volte e peça reforços a Seireitei. Kugujin instintivamente agarrou o peito. Seu coração ainda batia. Uma leve pulsação o tranquilizou. Ainda estou vivo. Só de ver aquela criatura à distância, ele sentiu como se estivesse perto da morte. Então este é um vasto Lorde. Mas para ir embora agora, não se afaste da sua própria fraqueza, disse Isshin Shiba, colocando-se à sua frente. É a única maneira de você criar coragem para empunhar sua espada. Lembre-se desse sentimento. Mas por enquanto, ele se virou com um sorriso alegre. Eu cuido das coisas aqui. Avise o Naruto sobre isso. Kugujin assentiu e usou o chumbo para sair. A pressão espiritual sombria do vasto Lorde avançou como uma onda gigante, esmagando tudo em seu caminho. Ele não falava, mas sua sede de sangue era palpável. Isshin Shiba desembainhou sua espada. Sua pressão espiritual aumentou, e o auri de seu capitão tremulou ao vento. Queime, Injetsu. Chamas irromperam da lâmina, erguendo-se como uma bandeira esvoaçante, envolvendo quase por completo. O vasto Lorde não demonstrou medo e atacou com uma lâmina de mão. As chamas queimaram sua armadura negra, deixando marcas carbonizadas, mas os ferimentos, pequenos e superficiais, começaram a cicatrizar quase imediatamente, contorcendo-se enquanto se fechavam. A força da lâmina da mão era imensa, e o vento soprava fundo. Isshin Shiba desviou, mas a pressão espiritual condensada ainda roçava sua testa, fazendo-o sangrar. A pressão espiritual é tão intensa. Não é de se admirar que este seja um vasto Lorde, uma criatura da qual ele só ouvirá falar em lendas. Ele agarrou a espada com as 2 mãos e pressionou. As chamas se comprimiram, misturando-se com sua pressão espiritual, criando uma energia altamente condensada. Uma luz prateada irrompeu. Jetsuga Tensho.
A energia irrompeu da lâmina, um corte extraordinário que rasgou a armadura negra do vasto Lorde, deixando seu peito exposto. Sua pressão espiritual se dispersou, interrompida pelo ataque. Os olhos de Isshin Shiba se arregalaram. O ferimento era grotesco, expondo ossos e órgãos internos. Mas é só isso. Jetsuga Tenshi era uma técnica que comprimia e liberava energia. Seu poder estava entre os mais poderosos de qualquer capitão. Dentro do Gotei 13, apenas a bomba da besta com cauda de Naruto poderia rivalizá-la. RB. Ele esperava que essa mudança cortasse o vasto Lorde em dois. Mas o resultado foi apenas esta ferida aparentemente inofensiva. E tinha uma capacidade de regeneração de alta velocidade. A carne começou a se unir novamente, o dano se curando. Não foi um golpe letal. Isshin Shiba estalou a língua em frustração. Como esperado, essa restrição é um obstáculo muito grande, limitando a apenas 20% de sua pressão espiritual. Espero que a mensagem de Kugujin chegue a Seireitei em breve. Apesar de suas limitações, ele não recuou e continuou lutando. As habilidades do vasto Lorde eram formidáveis. Além da regeneração em alta velocidade, sua pele era incrivelmente resistente, exigindo que Isshin Shiba reunisse toda a pressão espiritual possível para infligir algum dano. Mas, além disso, não parecia ter nenhuma habilidade particularmente impressionante. Isshin Shiba conseguiu mantê-lo sob controle. A batalha durou da cidade de Naruki até a cidade de Karakura. Na Seireitei, Miyako Shiba havia se recuperado dos ferimentos, mas seu Zanpakuta ainda não havia sido restaurado. Ela voluntariamente pediu para deixar seu cargo no terceiro assento, retirando-se para o 10º assento para ajudar seu marido com as tarefas administrativas da 13ª divisão. Bip, bip. Um dispositivo de comunicação sobre a mesa vibrou. Kain Shiba pegou, franzindo a testa. O que foi? Miyako se inclinou. Kain se levantou, com uma expressão grave. Vá informar o capitão Ukitake. Vou encontrar o Naruto. Kugo acaba de relatar que o Hollow na cidade Naruki foi identificado pelo tio Isshin como um vasto Lorde. Miyako congelou. O lendário menos grande de classificação mais alta. Ela assentiu seriamente, respondendo com urgência. No quartel da 7ª divisão, Kain relatou a situação para Naruto. Naruto assentiu. Entendo. Mas em vez de ir imediatamente para o mundo humano, apesar de Kain já ter solicitado a autorização necessária no caminho, Naruto levou Kain para o quartel da 5ª divisão. Ora, Capitão Uzumaki, o que o traz à 5ª divisão hoje? Jin Ishimaru cumprimentou com um sorriso malicioso e um aceno. É uma visão tão rara. Jin, onde está o Capitão Aizen? Naruto perguntou. Jin sorriu, balançando a cabeça. O Capitão Aizen saiu cedo esta manhã. Ele disse que estava indo para o mundo humano, mas o que exatamente ele está fazendo, eu não sei. A pressão espiritual de Naruto aumentou enquanto ele procurava pelos alojamentos da divisão. De dentro dele, o I9 Caudas também liberou sua pressão espiritual sob a proteção de Naruto. Ele definitivamente não está aqui, confirmou I9 Caudas depois de um tempo. Então é assim. Naruto estendeu a mão e bateu-a no chão. Uma fumaça branca subiu, e Yan 9 Caudas apareceu, segurando uma garrafa de saquê com suas patas. Naruto, o que está acontecendo? Yan 9 Caudas balançou a cabeça, afufando seu pelo enquanto perguntava. O Capitão Aizen foi embora, disse Naruto suavemente. Preciso que você fique de guarda aqui. Assim como antes. Jin inclinou a cabeça. Capitão Naruto. Naruto fez uma pausa e olhou para ele. Capitão Naruto. Este era um título que Jin não usava há muito tempo. Desde que se juntou ao Gotei 13, ele se referia a Naruto de forma mais distante, como o Capitão Uzumaki. Tenha cuidado, Jin disse calmamente, com um tom sério, livre de seu comportamento brincalhão habitual. Naruto assentiu, abrindo um sorriso. Claro, no mundo humano, na cidade de Karakura, Isshin Shiba estava lutando para se manter firme. Mas depois de usar repetidamente o Jetsuga Tenshi,
ele ganhou algum terreno. Ele descobriu os padrões de ataque do vasto Lorde. Agora só faltava usar o Bankai. Pode não matá-lo, mas pelo menos deve dar tempo até que os reforços cheguem. Mas assim que ele começou a reunir pressão espiritual em sua lâmina, uma dor aguda percorreu seu peito de repente. Ele instintivamente olhou para baixo. Uma lâmina afiada perfurou seu peito. Não apenas seu corpo foi atacado, mas sua pressão espiritual também foi ainda mais restringida. O inimigo. Ele queria virar a cabeça para dar uma olhada em quem o havia emboscado. Mas antes que ele pudesse se mover, o vasto Lorde aproveitou a oportunidade e investiu contra ele para despedaçá-lo. O ataque furtivo, combinado com a supressão da pressão espiritual, o deixou indefeso contra o ataque do vasto Lorde. Num piscar de olhos, ele estava coberto de feridas. Isshin Shiba cerrou os dentes. A emboscada foi realmente devastadora. Atacando em um momento tão crítico, com tanta precisão. Se ele morresse aqui, mesmo que o capitão Onoona viesse examiná-lo, a causa da morte provavelmente seria atribuída a ter sido morto por um menos grande. O vasto Lorde levantou sua mão direita, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto enquanto se preparava para desferir o golpe fatal. Uma flecha de luz disparada à distância perfurou a mão do vasto Lorde, desviando seu ataque. Isshin Shiba ficou atordoado. Reforços. Já. Mas Naruto não usa ataques assim. E essa pressão espiritual não parece pertencer a um Shinigami. Ele virou a cabeça para olhar. Do outro lado da rua, havia uma garota de cabelos curtos e ruivos, vestindo um uniforme de marinheiro. Em sua mão, ela segurava um enorme arco espiritual. Uma segunda flecha já estava preparada e pronta para disparar. Um Quincy. Isshin Shiba ficou perplexo. Um Quincy estendendo a mão para um Shinigami. Ainda mais surpreendente era o fato de que essa garota era incrivelmente poderosa. A pressão espiritual que ela emanava era comparável à de um capitão. Flechas de luz choveram, cortando o ar com um som agudo. Mas, cuidado! Alertou Isshin Shiba, apertando o ferimento. Este Hollow é incrivelmente forte, além do que você consegue suportar. Ajude-me a ganhar algum tempo. Preciso estabilizar meus ferimentos. Então poderemos lutar juntos. Já enviei um pedido de reforços. Assim que terminou de dizer isso, Isshin Shiba percebeu seu erro. Ele sabia que os reforços seriam Naruto. Naruto era bondoso. Contanto que Isshin solicitasse, Naruto não reportaria a presença dos Quincy para Seirei. Mas a menina não sabia disso. Aos olhos dela, Quincy's e Shinigami eram inimigos mortais. Com certeza, sua expressão mudou um pouco ao ouvir a última frase. Ela aumentou sua pressão espiritual e tentou mais alguns ataques. Mas eles foram ineficazes. Ela resolutamente soltou seu arco, permitindo que a arma espiritual e o artefato Quincy em sua mão caíssem no chão. O vasto Lorde ficou intrigado com suas ações. Seus instintos de batalha lhe diziam que essa pessoa havia abandonado seus meios de ataque. O espaço ao redor deles parecia se distorcer ligeiramente. No momento seguinte, ele investiu contra a garota. Isshin Shiba franziu a testa. Isso é ruim, pensou ele, amaldiçoando sua própria língua solta. O poder dos Quincy residia principalmente em seus arcos. Ao abandonar sua arma mais eficaz, o que ela planejava fazer, o vasto Lorde se aproximou e suas mandíbulas atacaram o ombro da garota. Ao mesmo tempo, padrões azuis semelhantes a árvores se espalharam pelo corpo da garota, enfraquecendo significativamente a mordida do vasto Lorde. Mas era um vasto Lorde, a classe mais alta, de menos grande. Sua mordida era incrivelmente poderosa, perfurando a defesa e cravando os dentes na carne. A menina estremeceu, rangendo os dentes enquanto levantava a mão direita. A pressão espiritual aumentou. Uma curta flecha de luz formada, sem a ajuda de nenhum artefato Quincy. Uma explosão altamente condensada de energia espiritual disparada a queima-roupa. Com um rugido, o ataque quebrou a máscara do vasto Lorde e abriu um buraco em sua cabeça. Os olhos de Isshin Shiba se arregalaram. Durante o extermínio dos Quincy's,
Ele não participou da batalha, mas sabia um pouco sobre suas habilidades. Essa não parecia ser uma técnica padrão de Quincy. Mas o que mais o preocupava era a turbulenta pressão espiritual dentro dela. A cabeça do vasto Lorde foi destruída, mas seu corpo permaneceu. A pressão espiritual residual condensou-se dentro dele, fazendo seu corpo inchar como um balão. Cuidado! Isshin Shiba cerrou os dentes, forçando sua energia espiritual a surgir enquanto usava chumbo para avançar, agarrando a garota pela cintura. A menina engasgou. Mas no momento seguinte, uma explosão abafou seu grito. A pressão espiritual explodiu em uma onda de choque violenta. A garota deu um tapinha no peito, o rosto pálido de choque. Obrigada. Afinal, você não é um Shinigami ruim. Eu deveria estar te agradecendo. Isshin Shiba balançou a cabeça, seus olhos se voltando para o ferimento no ombro dela. Se não fosse por você, eu teria sido morto por aquele Hollow. Você precisa de tratamento. A menina balançou a cabeça. Não precisa. Minha família tem um hospital. Vejo vocês por aí, Shinigami. Ela se livrou do aperto de Isshin Shiba e ficou de pé num pulo. Qual é o seu nome? Isshin Shiba estendeu a mão, como se estivesse tentando contê-la. A menina se virou brincando. Eu? Masaki Kurosaki. Vejo você por aí, tio Shinigami. Ela estava prestes a sair, mas de repente, uma corrente dourada apareceu, bloqueando seu caminho. Era uma técnica inconfundivelmente familiar, e a pressão espiritual era igualmente familiar. Isshin Shiba olhou para cima. Um jovem loiro estava parado no céu. Naruto. Ela salvou minha vida, mesmo sendo uma Quincy. Isshin Shiba começou. Naruto olhou para ele, perplexo. Eu sei. E é exatamente por isso que não posso deixá-la ir. Isshin Shiba congelou. Masaki Kurosaki cerrou os dentes e cerrou os punhos. Você vai me acolher. Shinigamis. Naruto estava prestes a responder quando sentiu algo e inclinou a cabeça. Uma flecha de luz disparou de um beco, perfurando o céu e mirando nele. Ele levantou a mão e uma corrente disparou. A ponta colidiu com a flecha no ar, causando uma explosão que lançou fumaça. Mas aqui, você já viu a verdadeira natureza desse Shinigami. Uma pressão espiritual se aproximou rapidamente, e uma figura pousou ao lado da garota de cabelo laranja. Eles não vão se lembrar da sua boa vontade. Tudo o que eles querem é saber o que podem conseguir de você. Era um homem de cabelos brancos e óculos. Hiken, o que você está fazendo aqui? Masaki Kurosaki exclamou, olhando para ele surpreso. O homem de cabelos brancos manteve os olhos fixos em Naruto. Depois de sentir a pressão espiritual do Hollow, eu sabia que você não ficaria parado. Quando tiver a oportunidade, corra. Esse cara. Sua expressão era grave enquanto ele segurava com força seu arco espiritual, azul claro. Ele é forte. No momento em que ele terminou de falar, ele puxou seu arco e uma flecha começou a se formar. Mas antes que ele pudesse soltá-lo, sua visão ficou turva, e o brilho do arco espiritual diminuiu rapidamente. O homem loiro no céu apareceu de repente ao lado dele, segurando seu pulso. Uma técnica estranha e desconhecida isolou completamente sua pressão espiritual. Eu sei que há problemas entre Shinigami e Quincy's, disse Naruto suavemente, com a voz carregada de frustração. Mas você poderia me ouvir antes de começarmos a lutar. Masaki Kurosaki levantou a mão, a pressão espiritual aumentando. Isshin Shiba falou, coçando a cabeça. Você deveria ouvi-lo. Naruto não é do tipo que chuta alguém quando está caído. E além disso, mesmo que vocês dois se unissem, provavelmente não seriam páreo para Naruto. É melhor não ser espancado. Naruto apontou para Masaki Kurosaki. Eu a parei porque há algo errado com o corpo dela. Você pode não sentir isso agora, mas dentro de alguns dias, isso se manifestará completamente. As pupilas de Isshin Shiba dilataram-se ao se lembrar do momento em que o Hollow mordeu o ombro de Masaki Kurosaki. É Olovicação. Ela vai para Olof. Mas ela é humana. Como isso pode ser possível? O homem de cabelos brancos ficou atordoado,
Seu corpo ficou ainda mais tenso. Holovicação era um termo que ele nunca tinha ouvido antes, mas não era difícil de entender. Significava uma transformação em um Hollow. Não é tão simples assim. Naruto balançou a cabeça. Lembra do Hollow que analisamos na reunião? Ela está sendo parasitada. A expressão de Isshin Shiba ficou ainda mais séria. Naruto assentiu. Você pode salvá-la, certo? Naruto perguntou Isshin Shiba. Por favor, salve-a. Naruto lançou-lhe um olhar curioso. Por que mais você acha que eu a impedi? O homem de cabelos brancos baixou a voz. Eu não confio em você, Shinigami. Naruto gesticulou em direção a Masaki Kurosaki. Olhe para a garganta dela. O homem de cabelos brancos se virou. Masaki Kurosaki franziu a testa desconfortavelmente e levantou a mão para tocar o pescoço. Um pequeno ponto preto, quase imperceptível, apareceu no centro de sua clavícula, quase como uma pinta. Mas, olhando mais de perto, era possível ver através desse ponto preto a cena atrás dela. O que é isso? A voz do homem de cabelos brancos estava cheia de medo e descrença. Ele já sabia o que era. Ele sabia o que significava quando algo assim aparecia no corpo de uma pessoa. Mas ele não conseguia acreditar. Um buraco oco, explicou Naruto enquanto se aproximava. No momento, é apenas um pequeno ponto. Mas à medida que esse buraco recupera força, o buraco vai se alargando até. O Hollow a consome completamente e assume o controle com sucesso. O homem de cabelos brancos cerrou os dentes e se virou para Isshin Shiba. Você. Ainda há tempo, disse Naruto enquanto se aproximava de Masaki Kurosaki. Isshin Shiba assentiu repetidamente. Naruto já lidou com esse tipo de coisa antes. Mas esta é a primeira vez que encontro isso em um humano, admitiu Naruto, balançando a cabeça. Ele pensou por um momento. Não tenho certeza de como vai acabar. Ele fez uma pausa. Vou levar você para ver alguém. Na loja Urahara. Uma loja. O homem de cabelos brancos franziu a testa ao chegarem. Se precisar de algo de nós, humanos, é só pedir diretamente. A família Ishida não tem falta de dinheiro. Podemos conseguir tudo o que você quiser. E o melhor, em pouco tempo. Sua resposta foi recebida com o som de uma porta de correr. Um homem usando um chapéu de balde e sandálias de madeira saiu. Ishida-san, não precisa dizer isso. Esta loja pode ser pequena, mas tem itens que você não encontra em qualquer lugar. Eles são únicos em todos os 3 mundos. O homem de cabelos brancos deu um passo para trás, com uma expressão séria. Esse homem despreocupado também era perigoso. Quando um Shinigami tão poderoso e estranho apareceu na cidade de Karakura. Kizuki Urahara. Isshin Shiba disse, reconhecendo. Ah, Capitão Shiba. Kizuki Urahara o cumprimentou alegremente. Que surpresa encontrá-lo aqui. Yoruishi ainda menciona você de vez em quando. Naruto acenou com a mão. E correntes surgiram, envolvendo Masaki Kurosaki e a levando para a frente de Kizuki Urahara. Chega de papo furado. O estado dela é urgente. Kizuki Urahara fez uma pausa. Só então ele percebeu as peculiaridades do corpo dela. Sigam-me, disse ele, acenando para que entrassem. Eles passaram pela loja e foram para uma sala nos fundos. Após um exame minucioso, Kizuki Urahara franziu a testa. Não é bom. Embora seja um Hollow parasita, a alma de Kurosaki-san já está começando a se tornar Olof. O selo dos 4 símbolos pode resolver isso. Naruto levantou a mão. Kizuki Urahara pensou por um momento, depois balançou a cabeça. Receio que não. O selo poderia impedir que o Hollow a parasitasse, mas a holovicação dela já começou. Este processo é irreversível. O homem de cabelos brancos cerrou os punhos. Mas eu usei o selo dos 4 símbolos em Sun Kushiki. Naruto franziu a testa. Kizuki Urahara apontou um dedo. Isso porque Sun Kushiki também era um Shinigami. O selo dos 4 símbolos o suprimiu. Sua própria natureza Shinigami, que é o completo oposto dos poderes Hollow, facilmente a suprimiu. Naruto ponderou. Então, e se eu selar algum poder Shinigami dentro dela para neutralizar a influência do Hollow?
Os punhos do homem de cabelos brancos se fecharam ainda mais forte. Aquele Hollow é um lorde vasto, lembrou-lhe Kizuki Urahara. São poucos os capitães que possuem o poder de suprimir um Hollow como esse. Isshin Shiba falou sem hesitar. Então usarei meu poder. Ela salvou minha vida. Agora é a minha vez de retribuir. Naruto franziu a testa. Você quer dizer selar Isshin dentro de Kurosaki-san? O homem de cabelos brancos ficou estupefato, com a boca aberta em choque. Uma garota tão jovem e vibrante teria um Hollow residindo dentro dela. Então, um homem desleixado também se juntaria a ela. É um pouco constrangedor. Isshin Shiba coçou a cabeça. Kizuki Urahara balançou a cabeça. Claro que não. Kurosaki-san precisa do poder de um Shinigami, não do próprio Shinigami. Contanto que o capitão Shiba injete seu poder nela. Até o dia em que ela morrer, ele não poderá sair do lado dela nem por um instante. Ele terá que usar seu poder continuamente para suprimir a holovicação dela. Isshin Shiba assentiu, compreendendo de repente. Entendo. Então não tenho problema com isso. Kizuki Urahara bateu palma e invocou um pergaminho. Quando ele o desenrolou, um Jigai, corpo artificial, emergiu. Este era um modelo experimental que desenvolvi antes, explicou ele, olhando para Naruto. Farei algumas modificações. É assim que o capitão Shiba o vestir, seu poder Shinigami fluirá para Kurosaki-san. Isshin Shiba deu um passo à frente, pronto para pegar o Jigai. Mas Kizuki Urahara puxou-a de volta no momento em que Isshin Shiba a alcançou, fazendo-o agarrar o ar rarefeito. Tem uma coisa que você precisa saber primeiro. Depois de fazer essa escolha, você se tornará um ser humano completamente comum. Você não só não poderá usar poderes de Shinigami, como também não poderá ver alma ou Laws. E você não terá nenhuma chance de reverter a decisão. Quando você entrar neste Jigai, seus poderes de Shinigami se fundirão fortemente com a alma de Kurosaki-san e o Hollow dentro dela. Durante o processo de fusão, você não conseguirá se separar do Jigai. Em outras palavras, Isshin Shiba acenou com a mão, interrompendo. Entendo. Eu farei isso. Kizuki Urahara ficou surpreso. O tom de Isshin Shiba era impaciente. Eu disse que vou fazer isso. Apresse-se e comece. Sua explicação é um pouco prolixa. Isso vai tirar completamente seus poderes de Shinigami. Disse Kizuki Urahara. Sério. Tem certeza de que não quer reconsiderar? Isshin Shiba deu de ombros. Se eu abandonasse alguém que salvou minha vida, o meu eu do futuro teria vergonha de mim mesmo. Mas aqui Kurosaki olhou para cima, com os olhos arregalados enquanto encarava Isshin Shiba. O homem de cabelos brancos estava atordoado, com os olhos vazios. Kizuki Urahara assentiu. Entendido. Vamos começar o ri. Naruto levantou a mão, interrompendo. Espere um momento. Isshin Shiba se virou, perplexo. Naruto, você vai me impedir. A escolha é sua. Naruto balançou a cabeça. Mas ainda temos tempo, não é? O corpo de Kurosaki-san ainda pode ser examinado mais detalhadamente. Kizuki Urahara abriu as mãos. Contanto que o ritual seja feito em uma semana, não deve haver problema. Isshin, volte para Seireitei comigo primeiro. Naruto gesticulou. Isshin Shiba franziu a testa. Voltar. Não há como o Capitão Comandante ou a Central 46 aprovarem isso. Eles vão. Naruto balançou a cabeça. Não estou buscando a aprovação deles. É que depois disso, você vai ficar fora por décadas. Você deveria pelo menos se despedir da 10ª Divisão e da família Shiba, e dar uma explicação ao Capitão Comandante. Com seu status, mesmo que você deserte, não será um problema, certo? Isshin Shiba percebeu, assentindo com firmeza. Você tem razão. Preciso voltar e entregar a 10ª Divisão para Tyr. Se eu deixar isso com Hanjiko, quem sabe que tipo de problema ela vai causar? Quartel da 1ª Divisão. Todos os 12 capitães estavam presentes. Isshin Shiba falou calmamente. Esse é um encontro que tive no mundo dos vivos.
Ele escondeu informações sobre os Quincy e alterou o final para dizer que Naruto o havia salvado. É mesmo, respondeu o capitão comandante calmamente. Você mencionou que, quando estava prestes a usar o Bankai, um Shinigami o atacou. Isshin Shiba assentiu e levantou suas roupas. Sim, seu peito era uma mistura de sangue e carne. Em meio aos vários ferimentos causados pelo choque de pressões espirituais e golpes, um leve ferimento de espada podia ser visto atravessando seu peito. Somente Shinigami lutam com espadas. Você viu como eles eram. O capitão comandante levantou sua bengala e bateu suavemente no chão. Isshin Shiba balançou a cabeça. Eu não os vi. Ele só me atacou uma vez. Sua pressão espiritual, aparência e constituição física estavam bem escondidas. Ele virou a cabeça. Naruto deu um passo à frente, com o rosto inexpressivo. Antes de responder a mensagem da 13ª Divisão e ir para o mundo dos vivos, conduziu uma investigação nas outras divisões. Além do cargo de capitão da 3ª Divisão, que está temporariamente vago, apenas o capitão Aizen Suki, da 5ª Divisão, não estava na Soul Society. Quase todos os capitães voltaram o olhar para o homem de cabelos castanhos e óculos. Os capitães que não sabiam da situação ficaram surpresos. Eles não esperavam que Naruto de repente apontasse o dedo para outro cara legal. Capitão Suki, o capitão comandante falou lentamente, em relação à acusação feita pelo capitão Uzumaki. Você tem algo a dizer? Aizen levantou a mão e balançou a cabeça. O que Naruto-kun disse é bastante contundente. Eu estava de fato no mundo dos vivos. No entanto, o local para o qual me inscrevi era em Kagoshima. Naruto permaneceu inexpressivo. Era justamente para essa vaga que você se candidatou. Além disso, eu tinha 9 caudas vigiando a 5ª Divisão. Posso confirmar que o capitão Aizen só retornou depois que o capitão Shiba foi atacado. Aizen sorriu levemente, mas não disse nada. O capitão comandante pensou por um momento antes de tomar uma decisão. Dadas as circunstâncias, são poucos os seres capazes de emboscar silenciosamente um capitão durante uma batalha com um Lorde Vasto. Aizen Suki, já que você está sob suspeita, tomei a seguinte decisão. O capitão Aizen Suki da 5ª Divisão será detido e guardado pela 2ª Divisão dentro do quartel da 5ª Divisão. Uma investigação conjunta será conduzida pela 2ª Divisão, 8ª Divisão, 9ª Divisão e 12ª Divisão. Ele fez uma pausa, abrindo ligeiramente os olhos para olhar para os dois homens. Sua pressão espiritual surgiu dentro dele como um fogo ardente. Capitão Uzumaki, Capitão Suki, vocês têm alguma objeção? Não era uma pergunta, era uma notificação. A expressão de Aizen permaneceu inalterada. Claro que não. Capitão comandante, eu também gostaria de participar da investigação, disse Naruto, expressando abertamente seu desejo. O capitão comandante balançou a cabeça. Você não pode. Você é o acusador. O tom de Naruto era calmo. No mínimo, deixe o 9 caudas participar da investigação. Se o capitão Suki é realmente quem emboscou o capitão Shiba e orquestrou tudo, então, ele deve ter uma maneira de esconder suas ações dos outros capitães. O 9 caudas tem a capacidade de ver através de qualquer ilusão. O capitão comandante refletiu brevemente. Seu pedido foi aprovado. A 9 caudas da 7ª Divisão participará da investigação, mas apenas com autoridade para fornecer opiniões. Naruto não disse mais nada. O capitão comandante estava prestes a encerrar a reunião e instruí-los a iniciar a investigação. Espere, tenho mais uma coisa a dizer. Isshin Shiba falou, levantando a mão na ponta dos pés. O capitão comandante olhou para ele. Por favor, permita-me renunciar, disse Isshin Shiba com determinação direta. O capitão comandante balançou a cabeça e imediatamente rejeitou o pedido. Negado. Isshin Shiba não insistiu no assunto e simplesmente riu timidamente. O capitão comandante estreitou os olhos e sua aura ficou pesada. Dentro da Soul Society, uma pequena tempestade estava se formando, causando ondas de inquietação. O quartel da 5ª Divisão foi completamente isolado pelo Omitsuki.
Nos aposentos do capitão, Naruto foi convidado para montar vigilância e barreiras de selamento. Quando se tratava de técnicas de selamento, este capitão da 7ª divisão possuía as habilidades mais avançadas de toda a Soul Society, superando até mesmo o Kid Corps, que se especializava em Kid. Uma vez que todas as técnicas estavam em vigor, nós realmente o prendemos tão facilmente. Shunsui Kiraku olhou para o quartel, que agora parecia uma gaiola, com uma sensação de inquietação. Naruto balançou a cabeça solenemente. Não. Neste incidente, Aizen mal usou suas habilidades para interferir. Foi como se, ao perceber que havia sido exposto, ele se rendesse voluntariamente, permitindo que o detivessem. Temo que algo importante esteja prestes a acontecer, disse Naruto suavemente, seus pensamentos vagando para o Gyoku, em posse de Kizuki Urahara. Ele deve ter algo planejado. A expressão de Soifon era fria. A 2ª divisão descobrirá todos os seus crimes. Naruto e Shunsui Kiraku apenas balançaram a cabeça e sorriram. Vou deixar o 9 caudas aqui, disse Naruto, olhando para a figura vermelha flamejante deitada no telhado. Ele ainda não caiu sob o controle de Aizen. Se alguma coisa acontecer, eu te aviso. Shunsui Kiraku assentiu. A notícia de que o Capitão Suki foi colocado sob controle causou um grande rebuliço na Soul Society. O quão popular ele era ficou evidente durante esse incidente. Deixando de lado a 5ª divisão, mesmo dentro de outras divisões, muitos se apresentaram voluntariamente, na esperança de testemunhar em nome do Capitão Suki. Eles acreditavam sinceramente que o Capitão Suki era inocente. A 2ª divisão foi esmagada. Eles investigaram meticulosamente os antecedentes, as histórias de vida de todos que se apresentaram para garantir que não tivessem nenhuma conexão com Aizen Suki. E durante esse tempo, algo ainda mais inesperado aconteceu. O ex-capitão da 10ª divisão, Isshin Shiba, escapou da Soul Society. Ele entregou à força o cargo de capitão ao antigo 3º assento da 10ª divisão, Chiritsugaya. No mundo dos vivos, na loja Urahara, Isshin Shiba arrastou seu corpo pesado para fora do laboratório e desabou no chão, sem se importar com sua imagem. Então é assim que se sente um humano. Meu corpo está tão pesado. E também, ele olhou para as próprias mãos. Algo que ele antes conseguia fazer com uma varredura de sua pressão espiritual, agora exigia que seus olhos vissem o mundo ao seu redor. Isshin, você realmente parece desajeitado agora, provocou Naruto, ficando ao lado dele com um sorriso. Mas Isshin Shiba continuou olhando para as mãos, sem ouvir uma palavra. Naruto, ele não pode te ver nem ouvir agora. Kizuki Urahara o lembrou. Ele tirou um pergaminho da manga e o jogou. Experimente isto. Isshin Shiba olhou para cima. Naruto, você me disse alguma coisa. Naruto entrou em seu Jigai. Como você se sente agora? Nada mal, disse Isshin Shiba, cerrando o punho. Humanos não são tão fracos quanto eu pensava. O que você vai fazer agora? Naruto perguntou. Isshin Shiba colocou as mãos atrás da cabeça. Primeiro, preciso aprender a viver como um humano. Parece que vai ser complicado. Mas Naruto, por que você está aqui para se despedir? Não me diga que vai sentir minha falta e comece a chorar. Naruto balançou a cabeça, interrompendo. Estou aqui para investigar o caso do ex-capitão da 10ª divisão, Isshin Shiba, que desertou da Sociedade das Almas. O capitão comandante está furioso. Ele falou mal de você por um longo tempo. Isshin Shiba coçou a cabeça e riu com vontade. Se ele tivesse atendido ao meu pedido naquela época, nada disso teria acontecido. É claramente culpa do velho. Naruto, como você planeja relatar isso? Naruto abriu as mãos. Vou contar a verdade. O chefe da família Shin foi quem me impediu. Um gato preto saltou de repente, pousando na cabeça de Naruto e pisando nela várias vezes. Eu não fiz nada disso. Mas você certamente é muito útil, Yoruichi-nezan, disse Naruto, com retidão. A porta do laboratório se abriu novamente. Masaki Kurosaki emergiu. O buraco vazio em seu peito agora completamente desaparecido.
Kurosaki-san está bem agora? Perguntou Naruto. A garota de cabelo laranja assentiu alegremente. Estou bem. Parecia um pesadelo. Ela riu tolamente. Fui repreendida pelo tio Ishin. Ele estava tagarelando mesmo estando completamente nu. Ishin Shiba pareceu exasperado. Você deveria refletir sobre suas ações. Já que está tudo bem, vou voltar para a Sociedade das Almas agora, disse Naruto enquanto se levantava. Visitarei Ganju quando ela se matricular e se formar. Ishin Shiba sorriu e assentiu. Espere, Shinigami-san. Masaki Kurosaki levantou a mão, parando Naruto. Naruto se virou para olhar para ela. Tenho uma pergunta, disse ela, com um tom sério. Os Shinigami estão começando a caçar Quincy's de novo. Naruto balançou a cabeça. Nunca ouvi nada parecido. Por que pergunta? Masaki Kurosaki franziu a testa. Por quê? Ultimamente, tem havido muitos desaparecimentos de Quincy. Nossos números já eram pequenos. E agora, estamos sendo alvos disso. Se não são os Shinigami, então devem ser os Outlaws, certo? Naruto franziu a testa. Desaparecer, isso acontece com frequência. Não com muita frequência, mas também não com pouca frequência. Masaki Kurosaki balançou a cabeça, parecendo preocupada. Está acontecendo tanto com os fortes quanto com os medianos. A mente de Naruto estava a mil. Seu primeiro pensamento foi que isso poderia ser obra de Aizen. Mas, se fosse Aizen, os Quincy's não desapareceriam simplesmente. Haveria mudanças estranhas em seus corpos. A próxima pessoa que me veio à mente foi Mayuri Kurotsushi. Ele se lembrou da promessa que Mayuri fez depois que eles capturaram o Hollow que atacou Miyako Shiba. Ele não usaria almas humanas ou de Shinigami. O olho da mente de Kagura confirmou que essas eram de fato a verdade. Mas quando a reunião aconteceu, naquela tarde, ele já tinha feito uma quantidade significativa de pesquisas. Na época, Naruto ficou impressionado com o quanto Mayuri havia conseguido realizar sem nenhuma cobaia. Mas, agora que ele pensou sobre isso, talvez não fosse porque ele não tinha cobaias. Ele apenas prometeu não usar humanos ou Shinigami. Ele nunca prometeu não usar Quincy's. Entendo, disse Naruto com um sorriso e assentindo. Vou investigar isso quando voltar para a Sociedade das Almas. Masaki Kurosaki sorriu e fez uma reverência profunda. Desculpe, Shinigami loiro. Eu te entendi mal naquele dia. Você é uma boa pessoa. Melhor ainda do que o tio Ishin disse. Ishin Shiba coçou a cabeça, seu olhar demorando-se no cabelo de Naruto. O cabelo desse pirralho é tão brilhantemente dourado. 12ª Divisão, Departamento de Desenvolvimento Tecnológico. Capitão Naruto, Mayuri Kurotsushi recebeu um sorriso astuto. Eu já enviei as provas contra o Capitão Suki para a 2ª Divisão. Eu adoraria dar uma olhada, mas as ordens do Capitão Comandante são claras. Não posso mostrar a você. Naruto balançou a cabeça. Não é por isso que estou aqui. O que eu preciso são seus materiais de pesquisa sobre o Quincy. A expressão de Mayuri congelou. Capitão Uzumaki, você já descobriu. Não me lembro de fazer nada que me entregasse. Naruto estendeu a mão, não dizendo nada. Relutantemente, Mayuri convocou e entregou 2 pergaminhos. Estes devem ser meus chips de barganha para futuras relações com você. Que vergonha! Naruto agiu como se não tivesse ouvido, levando os pergaminhos e se virando para sair. Na porta, ele parou e olhou para Mayuri. A propósito, o capitão Kurotsushi acreditou que até que o Quincy ameaçou o equilíbrio dos 3 mundos, eles são apenas humanos comuns. Você não acha? Mayuri clicou em sua língua, seu rosto torcendo com desdém. Por que esse antigo capitão comandante ainda não o levou como discípulo dele? De certa forma, você é tão irritante quanto ele. Naruto não respondeu. Ele mencionou os 2 pergaminhos, e com um flash de técnica de convocação, eles desapareceram. O Quincy e o Shinigami não precisam ser inimigos. Um protegido o mundo dos vivos, o outro protegido dos mundos 3. No entanto, ao contrário do Shinigami, quando os Quincy derrotaram Outlaws,
eles os aniquilaram completamente, não deixando Heishi para trás. O desaparecimento de Heishi interrompeu o equilíbrio dos três mundos. Os Shinigami uma vez procuraram negociar com o Quincy, pedindo-lhes que se restringissem e deixando que o Shinigami lide com a tarefa de eliminar as cavidades. Mas o Quincy recusou. Quando as negociações falharam, a Soul Society entrou em guerra contra eles. Tudo isso aconteceu antes de Naruto chegar à Soul Society, então ele não estava familiarizado com isso. Quanto ao Quincy, ele não tinha sentimentos fortes sobre eles, mas ele teve uma boa impressão de Masaki Kurosaki. Afinal, ela arriscou ser descoberta e caçada pelo Shinigami para ajudar a salvar Isshin Shiba. Além disso, Quincy no mundo dos vivos não era exatamente raro. Se a Soul Society quisesse encontrá-los, eles poderiam-lo a qualquer momento. Mas o Capitão Comandante não fez isso. Naruto imaginou que ele provavelmente estava voltando aos olhos. Aquele velho sempre foi assim. Assim como ele disse sobre o próprio Naruto. Ele parecia rígido e teimoso, mas, na realidade, não se opunha às coisas que já haviam acontecido e não eram excessivas. Mayuri comentou a figura de retirada de Naruto e acenou com a mão, dissipando o clone das sombras. Em um laboratório. Droga, o verdadeiro corpo de Mayuri, murmurou, franzindo a testa enquanto examinava para um cadáver na mesa do laboratório. Naruto descobriu. Eu não posso continuar assim. Logo, boa coisa que tenho a técnica do clone das sombras. Caso contrário, não teria tempo suficiente. Não era que ele não tivesse coragem de continuar, mas os principais dados técnicos já foram descobertos e os detalhes restantes não valem o risco de atravessar Naruto. Naruto não era alguém que ele pudesse provocar facilmente. Além disso, ainda havia segredos sobre Naruto que ele ainda não havia descoberto. Quartéis da 7ª Divisão. Naruto pegou os 2 pergaminhos e os desenrolou. Ele estava um pouco interessado no Quincy. Quando ele confrontou o Quincy chamado Riken outro dia, ele percebeu que, embora ambos utilizassem energia espiritual, os métodos do Quincy eram totalmente diferentes dos Shinigami. Se o Shinigami confiou em seu poder, então o Quincy confiou no mundo para eles. Eles tiraram Heishi do meio ambiente e ganharam como arma. Essa habilidade parecia familiar, remanescente do Sage Mode usado por Ninja. Com Aizen detido, a Sociedade da Alma cresceu, importadora. A atividade oca progressiva, não mais tão frenética quanto antes, e as cadências que não deveriam ter aparecido no mundo dos vivos gradualmente deixaram de aparecer. Essa mudança foi certamente mais incriminadora para Aizen. No entanto, a investigação das 4 divisões colaboradoras fez pouco progresso. Eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência para implicar diretamente a Aizen. Parecia que ele não tinha envolvimento em nenhum desses eventos. O Capitão Comandante está esperando paciente. Ele não foi rápido, mas também não aumentou os resultados da vigilância e da investigação sobre a Aizen. Durante esse período, ocorreram algumas mudanças entre as divisões. Byakuya Kushiki assumiu o cargo de capitão da 6ª Divisão. Chiri Tsugaya tornou-se o capitão da 10ª Divisão. Hanjiku estava bem estressada. Ela sabia que esse dia chegaria, mas ela não esperava que isso acontecesse tão cedo. Ele nem tinha sido um 3º lugar por tanto tempo. Jin Ishimaru assumiu o cargo de capitão da 3ª Divisão, embora um pouco mais tarde que os outros. Afinal, ele foi associado à 5ª Divisão. Além disso, a personalidade de Jin não era boa pelos outros. Ele não era visto tão encantador e tinha uma disposição bastante desconfortável. Além de Naruto e Hanjiku, ele tinha poucos amigos. Após um período de investigação, ele foi finalmente liberado e se tornou o novo capitão da 3ª Divisão. Junji Abarai foi transferido para a 11ª Divisão como 5º assento. Momo Inamori avançou, tornando-se a 7ª sede da 7ª Divisão, começando a assumir algumas tarefas administrativas sob a orientação de Jinemon Kutsubaki. Izuru Kira se tornou o 6º lugar. Quanto às 9 caudas, ele assumiu a posição do 3º lugar. Como começou a desempenhar tarefas para o Gotei 13, não poderia ficar sem um título formal. Ocasionalmente, Naruto visitava o mundo dos vivos para ver Isshin Shiba.
Agora se chamava o nome de Isshin Kurosaki, que se casara com Masaki Kurosaki e partiu para uma família. Naruto traz notícias dele para a família Shiba e também discutiu as habilidades de Quincy com Masaki Kurosaki. Naruto sempre se interessou no modo Sage. Afinal, envolve manipular a energia natural. E agora, com o Quincy como referência, ele não deixaria passar a oportunidade. A vida na sociedade da alma. Além de monitorar Aizen, Naruto também se concentrou no estudo de várias técnicas. Por exemplo, Shunpo, Shinigami, ou Laws e Quincy tinham seus métodos de movimento de alta velocidade. Não apenas os nomes eram diferentes, mas suas naturezas também eram distintas. Shunpo de Shinigami confiou no uso da pressão espiritual interna, uma explosão de poder para o movimento de alta velocidade. Por outro lado, o Iren Kyaku do Quincy se dedicava a manipular o fluxo de Reishi sob seus pés. Esses dois eram semelhantes, com o desenho do poder interno e o outro das forças externas. Mas durante a batalha de Isshin Shiba com o vasto Lorde, a técnica usada, conhecida como sonido, era totalmente diferente, mais parecida com a transferência espacial do que o mero movimento de alta velocidade. Isso lembrou a Naruto da técnica do espaço-tempo que Mayuri havia pesquisado com base na técnica de convocação. Ele também colaborou com Mayuri ao estudar isso. Tempo passou. 48 anos voaram em um piscar de olhos. Naruto estava pronto. Certa manhã, ele abriu os olhos. A primeira coisa que ele viu foi o teto de uma casa de madeira. Ele havia retornado ao mundo ninja.